Coragem para mudar, fé, perseverança e transição de carreira. Esse é o tema da nossa live de hoje, é o episódio 10 do nosso quadro Wellness com Amigos. E ele está muito especial, porque eu tenho comigo gente, a Rafa, eu vou convidá-la agora para entrar conosco aqui na live. Fala pelos ensinamentos que ela traz para a gente e não poderia concluir esse episódio, né, sem a Rafa, que acabou de entrar aqui com a gente. Oiê, Boa noite, tudo Rafa. bem? Tudo bom? Tá me ouvindo bem? Tá conseguindo me ouvir? Eu tô ouvindo, o pessoal tá ouvindo também a gente, tudo certinho. Eu vou deixar aqui os comentários abertos, então se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, pode escrever que eu e a Rafa vamos respondendo para vocês, vamos comentando, né? E Rafa, eu queria agradecer por você estar aqui conosco, ter aceitado o convite, né? Foi lá no comecinho do ano, falei, Rafa, vamos participar. E muito obrigada mesmo por estar aqui com a gente nesse domingo, nessa noite de domingo. E é muito especial ter você e toda a sua história aqui com a gente. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Achei a ideia das suas lives sensacionais e até de trazer várias áreas e vários assuntos que, querendo ou não, são relacionados, né? Não tem como a gente não pensar na fé, que é o tema de hoje, mas também no nosso bem-estar e como a gente utiliza tudo isso na nossa vida. Não só a nossa profissão, né? Mas tentar relacionar tudo isso. Essa foi a ideia. Hoje é o 10º episódio e eu encerro com você essa série toda. Mas foram lives muito importantes também para a gente poder crescer e se aprofundar. Mas eu queria que você começasse falando um pouquinho de você pra gente, né? E também não tem como separar uma coisa da outra, né? O profissional das coisas que vão acontecendo na Nem um nossa pouco. vida. Então, também assim, associando como que você, que aconteceu para você dar esse start de mudar na profissão, também a fé que acabou, eu não sei se entrou junto ou se aconteceu alguma coisa que você já estava no caminho aí. Então, se você puder falar um pouquinho para a gente poder também entender como é que foi, né, essa trajetória. Certo. Bom, eu venho de uma família de dentistas, sou formada em odontologia pela USP. E eu venho de uma família de dentista, meu avô dentista, meu pai dentista, minha mãe dentista, um monte de dentista na família. E eu nunca pensei em fazer outra coisa, pra ser sincera. Desde que eu sou pequena, eu penso, vou ser dentista também. Eu tenho uma irmã que nunca quis nem saber de odontologia, então não foi. Todo mundo acha que foi por livre e espontânea pressão dos meus pais, mas não. Eu sempre quis fazer odonto. Mas, quando eu entrei na faculdade, por ter crescido numa família de dentistas, e nas minhas férias eu passava no consultório, então eu cresci nesse ambiente. Eu sabia que existia um algo a mais na odontologia que eu não sabia dizer o que era. Na minha cabeça era abstrato. Quando eu entrei na faculdade, em que eu pude conviver com outros círculos da odontologia, eu vi que esse algo a mais que faltava e que era abstrato na minha cabeça era a parte administrativa. Então, quando eu estava na faculdade, quando eu estava na metade da faculdade, eu comecei a estudar essa parte de administração. Uhum. Eu comecei a focar, especificamente, eu comecei a fazer um curso de marketing em paralelo e eu comecei a ser autodidata na parte de gestão. A Entrei na liga gestão de sempre falta, né, pra gente da sempre, saúde. sempre. Eu entrei tinha uma liga de gestão na faculdade, eu entrei nessa liga, então a gente tinha algumas aulas lá na liga, mas eu fui muito atrás de eu mesma estudar, por quê? Porque eu queria aplicar aquelas coisas no consultório da família. Eu queria ver o que estava certo, o que não estava. Eu tinha essa curiosidade. Em paralelo a isso, eu venho de uma família que também, na maioria, nós somos católicos, não são, a maioria não é católico fervoroso, mas a minha família é muito espiritualizada, sempre foi. Então, eu sempre tive muita base também no lado da fé, sempre. Sempre tive a fé como eu sempre fui criada também com minha mãe, dizendo muito sobre fé, sobre
confiar em Deus. Isso sempre me acompanhou muito. E o meu último ano de faculdade veio pandemia. E aí que as coisas começaram a mudar. Porque nesse meu último ano, majoritariamente era para ser clínica na faculdade, né? O último ano de odontologia, praticamente só clínica. E eu não tive isso. E nesse ano eu comecei também a mergulhar a fundo na parte contábil. Então, gestão financeira, contabilidade, porque tinha muito curso gratuito na pandemia online. Então, eu comecei a fazer isso assim, eu passava o dia estudando isso. E aí eu comecei a pegar gosto real pela parte de gestão, a parte de marketing também. Continuei estudando. E também foi na pandemia que eu acabei entrando muito em estudar toda a parte esotérica. Então eu mergulhei no espiritismo, mergulhei em lei da atração, mergulhei em tudo que você pode imaginar de energia. E aquilo começou a virar uma chave na minha cabeça, mas eu senti uma angústia. Me Uhum. formei naquela questão ainda de pandemia, naquele contexto meio incerto, e fui fazendo as duas coisas. Então eu continuava clinicando, comecei a clinicar, na verdade, né? Me formei, comecei a clinicar, mas fazia a gestão, iniciei a gestão da clínica efetivamente, né? Comecei uma especialização na parte de gengiva, eu tinha uma angústia comigo que eu não sabia dizer o que que era. Logo que eu me formei, me ofereceram um emprego também, não de tempo integral, mas me ofereceram um emprego na área de marketing de algumas empresas do mercado odontológico. Então, Olha. formada, eu já exercia 3 funções: a clínica, a gestão e o marketing. Só que eu senti uma angústia, eu me sentia perdida. Você estava em todas as áreas, né? Assim que uma clínica precisa, né? Exato, só que eu tinha uma angústia. E essa angústia eu não sei te pontuar o que era essa angústia. Eu ia tirava tarô e ligava para taróloga e fazia mesa radiônica e eu não falava para tentar descobrir da onde vinha essa minha angústia. E trabalhava e não, até que eu comecei, meus pais voltaram a frequentar a missa. Eles não frequentavam, voltaram a frequentar a missa, me chamavam, falavam: "Ah, não gosto disso". Mas no final, no dia 31 de dezembro de 2024, se eu não me engano, não, de 2023. 23. 31 de dezembro de 2023, eu fui numa missa. Porque era o último dia do ano, eu fui. Uhum. E aí eu não entendi nada. Eu estudei em colégio católico, eu sou batizada, tinha primeira comunhão, mas eu não frequentava a missa, né? E eu fui nessa missa e não entendi nada. E isso me incomodou. Deixei de ir. Depois de 2 meses eu voltei aí. Voltei aí. E aí o fato que eu não sabia o que estava acontecendo na missa me incomodou. Por que que as pessoas ajoelham aqui? Por que que eu não sei o que está todo mundo repetindo? Aí eu comecei a estudar. Aí eu entrei junto com a Nayara, nossa amiga do grupo da São José, a gente entrou no grupo da São José. E aí eu comecei a aprofundar na fé católica. Ainda meio patinando. Minha virada de chave foi quando eu fiz um retiro católico da Aliança de Misericórdia. E neste retiro, durante uma oração, em que eu fui. A minha busca nesse retiro, que eu não queria ir, inclusive, porque eu achava que retiro era coisa de. Ah, não era pra mim, sabe? Uhum. E eu com aquela angústia, sempre me acompanhando em relação à vida profissional. Nessa época que eu fui no retiro, para você ter noção, eu estava fazendo MBA em gestão, finalizando MBA em gestão de negócios, já tinha finalizado a especialização em periodontia, estava para entrar em um mestrado em gengiva na USP também, então eu já estava fazendo as disciplinas, estava com 2 empregos na área de marketing, Nossa. clinicando e fazendo a gestão da clínica. Ou seja, você acha que eu estava fazendo alguma coisa direito? Não, eu tava em todos Não, os lados e eu estava atirando para surtando. todos os lados, é. E aí eu fui nesse retiro não Foi querendo para ir, Itacum? eu fui nesse retiro não querendo ir e eu Ah. desafiei Deus. Porque eu falei: "Deus, eu não quero ir, mas eu tô escutando uma voz me dizendo que é para eu ir. Eu falei assim: se você quiser que eu vá, eu vou ter que sonhar Mentira. que eu fui. E aí eu fui dormir, não sonhei. Acordei e falei: não sonhei, não vou. Foi para Aí Itacum? foi. Foi. Aí eu
no dia seguinte, nem lembrava desse desafio que eu tinha feito para Deus, fui dormir de novo, não sonhei, acordei com o despertador de manhã, caí no sono de novo. Nesse sono da manhã, eu sonhei com um quarto, com várias pessoas, um sonho esquisito. E quando eu acordei, antes de dar aquele apagão do sonho, sabe? Eu escutei a voz de um homem falando comigo: não esquece que você sonhou que foi no retiro. Olha, eu tô arrepiada. Aí eu dei um pulo da cama e falei: putz, desafiei Deus, ele respondeu. Ele Aí responde. eu faltava 2 dias pro retiro. Aí eu me inscrevi, fui, mas assim, fui de birra. Incrédula. Não queria, eu continuei não querendo ir. Esse era meu nível do quão fechada eu tava, talvez. E aí eu fui, ao longo do retiro eu fui me abrindo, aí durante uma oração lá, eu tive uma visão de Jesus. Uma visão dele na minha frente, com a mão estendida, abaixado. E durante essa visão, passaram-se flashes na minha cabeça. Foi uma, assim, enquanto eu via ele, eu estava de olho fechado, mas enquanto ele estava na minha frente, ao mesmo tempo passavam-se flashes na minha cabeça, de eu sentada na mesa do meu escritório trabalhando, e ele do meu lado. Várias cenas. Ele sempre do meu lado. E aí a missionária que estava rezando por mim parou de rezar e falou: ah, você veio aqui buscando, está angustiada com o seu trabalho, está buscando alguma resposta ao seu trabalho. E assim, a missionária nunca tinha me visto na vida. Ela não sabia quem eu era, ela não sabia nada. E ela disse que eu estava angustiada, estava buscando alguma resposta em relação ao meu trabalho, mas que era para eu ficar tranquila, que os planos dele para mim eram maiores e que ela tinha a imagem de uma gaiola com um passarinho dentro, só que a porta aberta. E ela dizia: ele te diz que ele já construiu as asas, ele já fez as asas para você voar, você que está se mantendo dentro dessa gaiola. E aí eu tremia, porque a visão dele é assim para mim. Eu tremia, assim, eu não acreditava naquilo que estava acontecendo. E aí ela voltou a rezar. E aí do nada ela parou de novo e falou: tem mais uma coisa. E eu já tremendo, chorando, falei: mas não basta tudo isso, né? E ela falou: tem mais uma coisa. E aí ela disse algo que era uma angústia que eu tinha, que eu nunca tinha falado para ninguém. Nunca tinha falado para os meus pais, nunca tinha falado para absolutamente ninguém. Que era o seguinte: eu me formei em odontologia pela USP. A USP é considerada, a odontologia da USP é considerada a melhor do mundo. Eu fiz uma especialização na área de gengiva, eu estava entrando em um mestrado na parte cirúrgica de implante. Venho de uma família de dentista, então eu sentia. Ninguém me colocava essa pressão, eu criei essa pressão de que eu tinha que seguir com os passos do meu avô, do meu pai, da minha mãe, na parte clínica. E eu não me senti. Então, eu tinha esse peso por ter feito a faculdade de odontologia. E, ao mesmo tempo, eu não me sentia digna de trabalhar com gestão e marketing, porque eu não tinha feito uma faculdade disso. Apesar de ter estudado muito marketing e gestão sozinha, fiz muitos cursos. Depois, eu fiz um MBA em gestão de negócios e segui fazendo outros cursos. Eu não me sentia digna de trabalhar com isso, porque eu não tinha feito uma faculdade disso. E isso eu nunca tinha falado para ninguém. Pois depois da missionária ter me falado isso da gaiola, de eu estar vendo Jesus na minha frente, ela para de rezar de novo e fala: tem outra coisa. Eu falei: o quê? Ela falou: ele me diz que não importa a faculdade que você fez. Nessa hora, pra mim, ali acabou. Então, eu vou te falar, essa oração deve ter durado de 3 a 5 minutos. Mas ali mudou minha vida. Esse ponto foi um divisor de águas. Ali eu tomei uma atitude de: isso aqui é o meu pilar agora. A fé é meu pilar. Jesus é o meu centro. E se ele me arrastou pelo cabelo em um retiro que eu não queria vir, para me falar isso, porque eu estava tão fechada que eu não enxergava isso antes, é bom eu seguir ele. Né? É bom eu passar a estar aberta a escutar o que ele tem para me falar, ou a orientação que ele tem para me dar. Né? Se ele diz que tem um plano maior para mim, seja lá qual for, que até hoje eu não sei, e acho que eu nunca vou saber, não é esse o ponto, né? Eu falei: eu vou seguir isso.
E aí eu mergulhei de cabeça na fé católica, passei a estudar de fato, passei a frequentar mais grupos e mais missas, assim, de fato, passei a ser uma católica praticante e ao Uhum. mesmo tempo que isso eu comecei a fazer mudanças na minha vida. E assim, não foi fácil e não foi rápido. O Não fica retiro, mais fácil, né? Você tendo não, mais fé. eu fiz e tudo esse divisor de águas aconteceu em novembro de 2024. 24, é. Eu fui de fato abrir uma empresa, que hoje eu trabalho, eu tenho uma empresa de comunicação para profissionais da área da saúde e trabalho com consultoria financeira também, majoritariamente para dentistas. Uhum. Eu fui ter a coragem de fato abrir a empresa em agosto do ano passado. Então passaram-se meses aí em que eu fui me preparando, ou seja, eu fui vivendo este processo de aos poucos ir entendendo os sinais e assim, por exemplo, eu tinha esses outros trabalhos nas indústrias odontológicas que eu fazia o marketing dessas empresas, mas continuavam sendo empregos soltos, né? Uhum. E eu continuava pedindo uma resposta para Deus e teve uma semana em que eu estava rezando, minha mãe estava rezando, minha mãe tinha ido na missa de cura da São José, pedindo pela minha vida profissional. Nessa mesma semana, 3 pessoas diferentes, que não convivem comigo normalmente, falaram para mim: Rafa, por que que você não abre uma empresa de marketing para dentista? E eu, assim, a primeira que falou, eu falei: ai, não, não quero. A segunda que falou na mesma semana, falou a mesma frase, eu já falei: ah, será? A terceira, no dia seguinte, eu estava sentada montando o plano de negócio da empresa, porque eu entendi que era o sinal de Deus. Então, assim, depois desse retiro, eu meio que levantei uma anteninha. O que, que É. Deus está me mostrando? E toda vez que eu entendi que aquilo que ele estava me mostrando era um chamado, eu respondia imediatamente. Então, nessa semana que a terceira pessoa falou, no dia seguinte eu estava pensando no plano de negócio. Nessa mesma noite eu sonhei com o logo da empresa. No dia seguinte eu estava desenhando o logo. Assim, foi rápido, sabe? E aí, desde que eu abri a empresa, não tem nem um ano, é assim, é um processo que eu estou seguindo que ou eu entrego para Deus e confio em Deus, ou você se desespera. É. Ou você se desespera completamente. Então hoje eu entrego totalmente tudo que eu faço para Deus. Porque só Ele, eu só tô aqui por Ele, literalmente. Né? E engraçado que desde que o grande, na verdade, a grande chave para mim foi depois que eu mergulhei em estudar fé, eu comecei a praticar os mandamentos, que eu comecei a colocar Ele como um pilar central da minha vida, aquela angústia que eu sentia lá atrás, quando eu estudava de tudo, quando eu buscava respostas em tudo, menos nele, aquela angústia sumiu. E aí, esse é o grande ponto para mim hoje. Hoje eu tenho muito mais incerteza do que eu tinha quando eu estava numa carreira certa de eu vou ser dentista, eu vou clinicar, eu fiz especialização, eu vou fazer um mestrado na USP, depois eu vou fazer doutorado. Eu tinha ali um caminho muito bem traçado, Uhum. então eu tinha muito mais certeza. Eu poderia ter muito mais estabilidade, mas eu tinha aquela angústia, que era uma inquietação de que algo aqui está faltando. E hoje, nesse caminho que eu tô, eu tenho muito mais incerteza, mas ao mesmo tempo eu não tenho mais essas angústias. E essa serenidade que eu consigo ter no meu coração, isso é o que me mantém, que me faz entender, tipo, será que eu tô indo pro caminho certo? Será que é isso que Deus está esperando de mim? Sabe? Não sei se você sente isso também quando você sabe, assim, quando você fala, eu tô sentindo uma dúvida no coração ou eu tô sentindo meu coração sereno? É a forma que hoje eu consigo me comunicar com Deus. Eu nunca mais tive as visões, eu nunca mais sonhei. Era uma coisa frequente logo que eu me converti, mas depois parou. Uhum.
Acho que é porque eu precisava naquela época, como eu sou muito teimosa, eu acho que precisou se fazer visível para falar, minha filha, né? Se toca, Levanta. É. né? Mas hoje é muito mais sutil, eu sinto a presença de Deus, muito sutil. Por isso que a gente tem que, eu tento cada vez mais, o que é muito difícil também, me silenciar e entender o Uhum. que ele fala no meu coração. É. Parece muito mais intangível, mas é uma serenidade que eu sinto, sabe? Não sei como se você sente também, como é que é? Às A vezes gente, é. a gente tem uma história muito parecida nessa questão, porque eu também nasci em família católica, de ir na igreja sempre. Eu já fui catequista quando eu tinha 16, 17 anos, 18. E aí, quando eu mudei para São Paulo, porque eu sou do interior de São Paulo, e aí eu moro aqui tem 15 anos, mas quando eu mudei para cá, eu me afastei completamente da igreja. Uhum. A ponto de, quando minha mãe, eu ia visitar minha família no interior, minha mãe falava, vamos na missa, e eu, não quero. É igual você, assim, Ah, às vezes eu ia com raiva, eu não ia feliz. E assim, eu abandonei total, né? Só que tem uma frase que eu ouvi de um padre uma vez, que ele falava assim, quando a gente tem Deus, mesmo às vezes a gente não sabendo muito bem, né, a gente se afasta, a gente passa dificuldade, mas a gente não passa necessidade, né? E nesse caminho afastado, eu já fui, eu procurei muito budismo, né? E aí eu já passei em templo budista, até a virada de ano em templo budista, fazendo os acampamentos. Então, assim, era uma coisa que eu gostava muito. Esse negócio de aprender a silenciar, eu aprendi nessa época. uhum. Mas eu também tinha essa inquietação, que eu falava, meu Deus do céu, sou uma pessoa tão boa, eu faço tão bem para tanta gente. A minha profissão, a gente cuida, né? Eu cuido muito dos outros, né? Dentro do hospital, tudo. Mas o que é esse negócio? Eu também não entendia, né? E é uma angústia, um aperto que você sente, né? Que você fala, É, da onde que tá vindo isso? É exatamente. ruim, é ruim. Falar, eu durmo bem, eu tenho uma vida tranquila, Eu né? Minha faço família e tudo exercício, eu mais, faço como exercício. Mas bem, o que é isso? É uma porque não é ingratidão, né? Eu físico, né? não tô satisfeito. O que é? E aí, eu também comecei a buscar. Eu acho que eu falo que Deus vai colocando a gente num cantinho e vai apertando, assim. Uhum. Aí, quando ele te sufoca, você fala, tá bom, você se rende, né? Você tem que sair para um canto. E aí foi acontecendo isso comigo também, né? De ele me encurralando, encurralando, falou: olha, uma hora você vai ter que sair daí e vai ter que vir para mais perto de mim. Uhum. E eu tenho aí desde 2023, mais ou menos, que eu comecei a prestar mais atenção nessa inquietação e buscar respostas. E aí voltei mais para a Igreja Católica, tudo. Em 2024 eu conheci o Amigos de São José, né, que foi quando a gente se conheceu. E em 2025 eu fiz o Talita Kum. E eu duvidei, assim como você, né? A Ana Paula me convidou. E aí eu fiquei enrolando, enrolando. A Ana Paula lá da Aliança da Misericórdia. Uhum. E aí eu fiquei enrolando, enrolando, enrolando. E na última semana, eu não fiz como você, falei assim, me prova, mas eu estava sentada aqui no sofá da sala de casa, ouvindo músicas aleatórias, e de repente começou a tocar uma música que falava assim. Que era uma música de Thalita Kum, que falava menina, levanta, né? Thalita Kum, me levanta, menina. E aí eu falei, ué, que coisa estranha, né? Eu nunca ouvi essa música. E eu não era muito de ouvir música de igreja, eu achava isso muito Eu também esquisito, não. assim. Hoje, a minha música mais ouvida do Spotify no ano passado, Pai Nosso, do Padre Marcelo Rossi. Então, a gente muda completamente. Muda. E eu ouvi, assim, músicas mais da atualidade, tudo, e de repente eu comecei a ouvir, eu também não sei dizer em que momento que eu comecei a ouvir mais músicas da igreja. E aí eu falei assim, ué, que música estranha é essa? Não tá aí na minha playlist, não tem nada. Falei, quer saber? Eu vou ler a Bíblia para entender o que é isso, né? O que Deus tem para me falar ouvindo essa música. E a hora que eu abro a Bíblia, abri assim, aleatoriamente. Foi no livro de Marcos, exatamente na passagem em que Jairo chama,
né, Jesus para falar com a Ressuscitar a para filha, né? ressuscitar a filha. E aí ele estava escrito, Jesus disse, Talita cum, que significa menina Levanta. levanta. Não, é bizarro. É bizarro. É E aí, quando bizarro. acontece essas coisas, você fala, meu, se eu não Não tem for, explicação, não tem não tem. explicação. E você fala, igual, às vezes tem gente que fala assim, não, mas fulano falou com você. Eu tenho pessoas que também falam comigo assim como falaram com você, mas, gente, eu estava exatamente sozinha. Eu abri a Bíblia e eu nem era de ler a Bíblia e caiu nessa passagem, não tem como, sabe? E aí foi quando eu fui, fiz a inscrição para o Thalita Cum também. E eu fui totalmente desacreditada, que eu falei, mas que resposta? Como é que essa resposta vai vir? Né? E eu sempre duvido, eu sou uma pessoa que eu duvido muito das pessoas que vêm me falando coisas, Eu né? também. Na época eu era muito assim. E eu não conhecia ninguém, né? Só vi você lá no dia, mas também nem sabia que você ia, Uhum. que você ia estar lá. E aí, com aquele, né, com o decorrer do retiro, eu fui entendendo vários pontos da minha vida. Eu não tive pessoas que vieram falar comigo, eu também não tive nenhuma visão, mas eu fui entendendo a jogada, né? As Uhum. questões que faltavam, que É era porque eu exatamente. gosto muito da, da frase de que Deus é um pescador de homens e ele sabe como pescar. É, Então, ele vai agir com cada um para entregar a clareza necessária da forma que for. Entendeu? Comigo ele precisou ser escancarado, porque eu realmente sou muito cabeça dura. Assim, tenho melhorado bastante, né? Porque ser cabeça dura não me leva a lugar nenhum. por que que a gente é assim, né? Nesse Mas você vê, assunto de essa fé, né? clareza que ele entrega, e que às vezes não é imediata, às vezes não é. Às vezes uma pessoa pode ter ido no mesmo retiro que a gente, não ter sentido clareza nenhuma, porque às vezes o retiro pode ter plantado uma semente, essa clareza virar Isso. depois. É. Eu acho que o mais importante é a gente saber, entender qual é o foco. Ponto. Qual que é o foco que eu tenho que seguir? Para onde que eu tenho que olhar? Uhum. Né? A minha vida toda eu pensei que eu tinha que olhar para o resultado da minha carreira. E esse resultado era uma resposta financeira, É. né? Depois, e assim, depois do retiro, depois eu comecei a estudar, isso demorou. E ainda é uma coisa que eu tenho que fixar mais na minha mente, sabe? Mas hoje, o meu foco é Deus, a resposta que eu procuro é Deus, minha meta é ir para o céu, sabe? O meu objetivo para o futuro é ter uma grande carreira, não, é estar onde Deus quer que eu esteja, literalmente ser um instrumento dele e seguir o caminho dele. É. Se ele Porque quiser, não do tem mesmo jeito que como. ele mandou, abre a empresa hoje, eu abri. Se ele falar amanhã, fecha, eu fecho. Eu peço para assim, ter coragem para conseguir fazer, porque a gente é realmente muito humano, né? A gente é muito carnal, Não, e essa coragem é ele que nos dá, porque cem por assim, a cento. partir do momento que a gente começa a caminhar mais perto, a orar mais, a ir mais à missa e a começar a entender as nossas aflições, o caminho ele não fica mais fácil, Não. né? Eu acho que ele fica até mais difícil, porque você cria uma consciência. Quando a gente não tem consciência do que ou então você está com aquela inquietação, mas você não sabe o que é, você fala, você não, às vezes não nem se cobra tanto, mas quando você entende o que é muito mais difícil que você fala, agora se eu não fizer, eu não vou fazer consciente. Porque eu tô sabendo o que eu tenho que fazer. E mudar não é fácil. Não. Você dar o primeiro passo não é fácil. A gente tem que se afastar, às vezes, de pessoas que a gente gosta, mas que não estão muito próximas de Deus ou nem procurando esse caminho. Porque, assim, a gente está longe também de estar super perto e de ser aquele exemplo, Sim, né? Mas a gente busca pessoas que estão também tentando, também trilhando o exato. caminho da fé, né? E aí, às vezes, a gente tem que desfazer, não desfazer, mas afastar de algumas amizades, que Sim. elas vão se afastando também no decorrer, até mesmo no trabalho, você vai ter que escolher algumas coisas, escolher alguns clientes, escolher alguns pacientes, né, no meu caso, Uhum. escolher como que a gente vai fazer as dinâmicas do nosso dia, e essas escolhas, elas são muito difíceis. Muito.
Muito, assim, há uns 15 dias atrás eu tive que tomar uma decisão no trabalho que eu tomei essa decisão por Deus, pela minha fé, É. pela moral que Deus me ensinou, e não pela questão financeira, por exemplo. Então, financeiramente, eu escolhi algo pior, entre aspas, Uhum. porque eu sabia que a decisão certa a se fazer, a que agradaria a Deus, o que aquilo que, pela moral que eu sigo dele, o certo era fazer aquilo. Então, hoje eu faço isso. Quando algo acontece, quando uma oportunidade aparece, quando uma dúvida me vem, eu tento discernir isso com Deus primeiro. Uhum. É o que eu faço. E é o que você falou, não fica mais fácil. Fica mais difícil. Porém, alguém pode estar ouvindo e pensando, então eu não vou nem entrar nisso, porque se está ficando É. mais difícil, eu prefiro ficar no que está fácil, né? Mas é um difícil pleno, Isso, prazeroso, sereno. sereno. É um difícil sabendo, por exemplo, hoje eu sinto que eu ainda estou num caos germinativo de Deus em relação à Uhum. minha vida profissional. Eu tenho as empresas, eu trabalho, eu já, em relação a um ano atrás, muita coisa já está muito mais maturada, mas eu sinto que eu ainda é tudo muito inicial. Uhum. Mas eu sinto que Deus está comigo. Eu falo, Deus, não segura na minha mão e não sai. Não, É. não me arremete. Segura na Eu minha mão sempre e falo não me essa deixa frase. afundar. Quando eu tô começando a ficar muito ansiosa, porque tem isso, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. Eu tinha crises de ansiedade, assim, de passar mal. Quando eu fui entregando para Deus e falando, isso tá no meu controle, isso não tá. Isso aqui, eu comecei a pedir ajuda para Deus. As minhas crises de ansiedade diminuíram drasticamente. Ainda tenho? Sim, mas bem menos e bem mais espaçadas. Antes era quase, chegou a ser quase que diário. E quando eu começo a perceber que tá vindo, eu falo a seguinte frase: Deus, nunca me arremesse para longe de ti. Fica comigo. Porque só com a clareza dele, com a força dele, com a ordem que o Espírito Santo traz para nossa vida, é que a gente vai conseguindo achar essa clareza, porque é muito difícil. E hoje eu vejo muito isso, né? Pessoas próximas que falam: eu não tô feliz com a minha carreira, eu não tô feliz com o meu trabalho, eu não tô feliz com a minha escolha de profissão. Uhum. Mas você vai fazer o quê? Não sei. Mas e o salário que eu ganho? Mas como que eu vou É. arriscar? Mas como que eu vou abrir mão disso? Então a gente acaba se pegando a alguns status, a alguns títulos, ao material, e aí a gente vai nos sentindo infelizes, né? Porque a gente está pegado nisso. Na hora que você abre mão disso, pede ajuda para Deus e fala: me guie, Me guia. me leva, deixa eu dar o passo, você vai colocando o chão. As coisas mudam. E aí você vê, ele provê, porque não falta, as oportunidades aparecem. Você pode até passar perrengue, mas aí quando você está no auge do perrengue, aparece magicamente uma oportunidade. A gente tem Então, uma força que não é nossa, que não você é. fala assim, em outros momentos eu já teria caído ou eu já teria desistido, né? E a transição de carreira eu também fiz assim como você, né? E quando eu tive que decidir para mudar, também foi super difícil, porque a gente pensa no financeiro. Eu falei, nossa, eu sou CLT no hospital, eu tenho ali aquela caixinha que você fica confortável até, né? E aí eu vou sair, vou abrir a minha empresa, como é que é abrir empresa no Brasil, e aí cada dia é uma novidade, e Uhum, você tem que ir atrás dos seus clientes, porque no uhum. hospital eles vão até você, né? Você tem que ir atrás dos seus clientes, e você tem que ir fazendo um malabarismo com as coisas, mas eu também, recentemente, eu fiz uma mudança muito grande, e aí eu também estava com muita dúvida do que eu ia fazer, porque eu estava insatisfeita em vários pilares, mas eu não sabia se era uma insatisfação daquela semana, porque tem semana que a gente tá mais chata, né? Você tá mais criteriosa. Não sabia se era uma chatice da semana, eu não sabia se eu tava irritada com alguém, eu não sabia. E eu precisava de uma resposta, porque aquilo estava me incomodando. E eu resolvi fazer um jejum de Esther, que é, Ai, jejum de estéreo falam que é muito forte, eu nunca fiz. As meninas menina, fizeram há umas 2 semanas atrás. eu fiz há um mês atrás.
E olha, Rafa, eu fiz duvidando da resposta e eu fiz duvidando de mim também, porque assim, são 3 dias Da sem sua comer. capacidade de fazer o jejum, né? É, são 3 dias sem comer e sem beber, e eu sou a pessoa que eu não consigo treinar em jejum. Uhum. Então, eu não sou essa, eu sempre como e tal. Falei, como é que eu vou fazer isso, né? Não dá. E aí eu estruturei lá, entendi, fiz uma forma que daria, que eu achava que fosse melhor. E falei assim, mas Deus responde mesmo, né? E já tendo passado por um monte de situação, foi há um mês atrás. E, e foi muito poderoso, É que, muito. na verdade, a resposta ela estava lá. É que a nossa carne ela é tão forte, ela faz tanto barulho, a nossa carne tem tanto cheiro de carne, e a gente deixa o nosso espírito tão pequeno que a resposta está lá e a gente não consegue ver, não consegue ler, não consegue ouvir, não consegue identificar. Na hora que a gente faz, por que que o jejum ele é muito importante? Não é que é mágica, não é que é superstição, não é nada disso. Na hora que a gente sacrifica a nossa carne, por exemplo, deixando de comer, fazendo algum tipo de penitência para que a gente não que para que a gente não sacie a nossa carne de alguma Uhum. forma, o espírito cresce. E aí as respostas de Deus elas ficam muito claras, né? Mas elas já Muito. estavam lá. A gente não para ouvir. E realmente foi um momento que eu rezei mais, que eu li mais a Bíblia, porque eu tinha que me fortalecer de alguma forma. Eu passei a ir mais à missa frequentemente. E as respostas que ele me trouxe não foi nem no terceiro dia e nem depois. Logo no primeiro dia, ele já colocou ali na minha cara, assim, ó. E não teve ninguém que veio falar para mim. É o Gente. Espírito Santo que está aqui em volta, presente. Ele me trouxe e falou assim: olha, se você não mudar isso aqui não vai acontecer, ou isso aqui vai acontecendo. Se você não sair deste lugar, eu quero que você. Ele falou exatamente: eu quero que você saia daqui e vai para cá. Só que quando você for aqui, você não vai ser a pessoa que estava aqui. Além de você ir para cá, você vai ter que mudar. Isso. Então, foram assim 3 dias de dois aprendizados. O primeiro, que é o jejum em si, né? Que é muito difícil para mim, foi bem difícil. E o segundo foi ter a consciência do que eu tinha que fazer. E ter essa consciência do que você tem que fazer, ela é desesperador, que você fala assim, por onde eu vou começar? Como é que eu vou fazer isso aqui? Eu não sei como é que eu vou fazer. E aí, Mas a gente não precisa saber também. não, Basta começar. Aí vai as inspirações. vão vindo. Eu sinto que meu anjo da guarda vai soprando. Agora faz isso. Ó, Agora agora faz faz isso. isso. Ó, manda mensagem para tal pessoa. Ó, vai olhar tal não sei o que lá. E aí, nesses 3 dias, ao mesmo tempo eu falava assim: será que eu entendi certo? E aí vinha Deus e falava: sim, você entendeu certo, é exatamente isso que eu quero que você faça. Eu falava: meu Deus, como eu vou fazer isso? E a força vinha, porque não é uma força nossa, né? Ele nos fortalece de uma outra forma. E eu não vou incentivar ninguém a fazer o jejum de Esther, porque realmente, dependendo da saúde, dependendo da Não, não. questão, ele é muito forte. Sim. Mas façam um jejum se você também tem vontade de fazer. O jejum, ele foi algo muito importante para mim, para eu entender o momento que eu estava, o lugar da minha vida, assim, a minha insignificância perante tudo e, ao mesmo tempo, a minha importância de estar aonde ele queria que eu estivesse, Uhum. né? Então, aí a partir do momento que você dá um passo, vai linkando o outro, vai linkando o Uhum. outro, aí mesmo sem você ouvir resposta nenhuma, você fala, bom, se eu quiser isso daqui, eu não vou poder fazer aquilo lá. Então, se eu não vou poder fazer aquilo lá, não era para mim. Então, eu tenho que fazer isso daqui. E aí você Uhum. começa entendendo no caminho o que Deus quer de você, o que Deus quer para você. Mas mesmo assim, são coisas que você precisa estar muito fortalecido na fé, na religião, ter pessoas perto da gente, né, que Uhum. também possam nos guiar, porque é um caminho muito gostoso de seguir, Sim. e mas a gente precisa realmente manter conectado, senão se você cai um dia para levantar de novo é difícil, É. né? Assim, não vai ter vontade. Eu sou uma pessoa que eu não tenho vontade de rezar.
Não tenho. Eu não tenho vontade de ir na missa. Semana passada teve um dia que eu tava almoçando. Tava almoçando. Do nada. Eu tinha ido na missa na segunda e Uhum, na terça eu tava almoçando e por um milissegundo me bateu saudade de Jesus. Falei, eu vou na missa de novo hoje. Foi a única vez. Não uhum. tenho vontade de ir na missa, não tenho vontade de rezar, não tenho vontade de ir no grupo. Não tenho, mas eu vou. Porque eu sei o que isso representa, o que isso significa. E É o uma questão quanto de. fortalece, né? Exato. Eu não preciso entender, eu não preciso ter vontade. Eu gosto muito do, de um vídeo que eu vi de São José Maria Escrivá, que uma menina levantou a mão e perguntou: Mas o que que a gente faz quando a gente não tem vontade de rezar? Ele falou: Reza. Você acha que as pessoas têm vontade de rezar, que os santos tinham vontade de rezar todos os dias? Não existe isso. Então é mais pela disciplina de saber isso aqui é um pilar da minha vida, tanto quanto o fato de que eu tenho que continuar eu tenho que me aprofundar na carreira, eu tenho que ter um estudo contínuo no meu trabalho, eu tenho que buscar minha saúde física, eu tenho que buscar minha saúde espiritual. As verdades espirituais, elas existem, você querendo ou não. Assim como a gravidade, ela existe. A Uhum. gente sofre os efeitos da gravidade. Você pode não entender, você pode não saber o conceito dela, mas ela existe, ela está lá, as verdades espirituais também. Então, ou a gente se fortalece, ou a gente se conecta, ou a gente vai se sentir perdido, angustiado e Vai assim. sentir aquelas sensações que a gente tinha E antes se de tem estar uma longe, única né? certeza na minha vida que eu não quero sentir a angústia que eu sentia há uns, sei lá, 3, 4 anos atrás. Isso eu É. nunca mais quero sentir. Então, essa é uma das certezas que eu tenho. E acho que é a mais importante, né? Que não E a vai gente, a gente fica também muito distraído, né? A gente tem muita distração hoje em dia que muito. é até proposital para que a gente comece amanhã. A gente sempre fala, não, hoje eu vou, a partir de hoje eu rezo o terço todo dia. Isso aí, essa promessa eu já me fiz, esse propósito eu já me fiz várias vezes. Vou rezar o terço todo dia. Vou rezar o terço todo dia. Eu falo, não, hoje eu tô cansada. Amanhã eu É. E começo. no Ah, não, inverno é amanhã mais eu começo. difícil, né? Amanhã eu começo. E aí tem aquela história que você falou que gosta do diabinho, né? Ah, deixa eu falar uma coisa antes de você contar essa história. Porque essa história, ela veio para mim num momento muito do que foi lá no Talita Kum também, no retiro. E que assim, eu sabia tudo que eu tinha que fazer. Mas eu não sabia como que eu ia fazer, porque assim, eu tava numa inércia que eu não Uhum. sabia como andar. Aí veio você com essa história do diabinho velho, e hoje, toda vez, eu lembro dele. Então eu gostaria que você compartilhasse com o pessoal sobre essa história, porque se você, assim como eu, também estava parada, né, eu precisava dessa coragem para mudar. Aí veio a Rafa com essa história, então ó, ouçam aí a história da Rafa, desse diabinho, que você vai levar para sua vida também. Essa história é boa, eu gosto dela. Que é o seguinte: é, em mundo tão, tão distante, é, a paz reinou no mundo, o amor de Deus reinou no mundo, não tinha mais desemprego, não tinha mais pobreza, não tinha mais desigualdade, estava tudo perfeito. E aí, os, os capetinhas ficaram malucos, porque eles falaram. E aí? E agora? O que a gente vai fazer? Inclusive, essa história me lembra esse livro aqui, que eu comprei ontem e eu tô lendo. Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Que ele fala das estratégias do diabo para ir confundindo a gente. Aí os diabinhos ficaram malucos. Eles falaram, não, mas e agora? O que a gente vai fazer? O amor está reinando lá. Como que a gente vai conseguir reconquistar a Terra e os humanos, né? E aí o capeta Amor, o diretor, o CEO do inferno, decidiu fazer uma reunião, uma assembleia geral, para que eles fossem discutir as estratégias para conseguir reconquistar a Terra. E aí eles começaram. Cada um ia dando uma ideia. Ah, sabe o que a gente pode fazer? A gente pode fazer isso. Aí um levantou a mão e falou assim: Ah, a gente pode, já sei. Vamos tentar puxar os humanos de novo a partir da sensualidade, do sexo, da pornografia. Aí o diretor falou assim: não adianta, não adianta, porque eles até caem por um tempo, mas aí depois vem um amigo, fala alguma coisa, reza por ele, e aí essas pessoas começam a se sentir meio que animalescas e desistem,
caem de novo no amor de Deus. Aí outro veio e falou assim: não, já sei, já que o sexo não adianta, vamos tentar puxar as pessoas pelo poder e pelo dinheiro. Ninguém resiste a poder e dinheiro. Uhum. Aí falaram: não, tem algumas pessoas que fazem acordos e selam contratos com a gente para conseguir dinheiro, para conseguir poder, mas também logo elas se arrependem, de novo, vem algum amigo e reza, e eles. Todas as opiniões que os capetinhas estavam dando, nenhuma era 100% eficaz. Sempre tinha. Sempre essa estratégia já tinha sido aplicada e tinha sido anulada de alguma forma. Então não adiantaria trazer ela de novo. E aí eles começaram a se desesperar, começou um tumulto na Assembleia, até que um capetinha pequenininho, velho, bengalinha, falou assim: eu gostaria de falar, ninguém ouviu ele. Aí ele continuou: eu quero dar uma ideia, eu quero dar uma ideia. Ele falou umas 3 vezes. Aí o pessoal, o diretor falou: silêncio, deixa ele falar. Aí ele falou assim: já sei o que a gente vai fazer. O amor está reinando, eles estão amando a Deus, eles estão se convertendo. Vamos estimular que eles façam isso. Vamos estimular que eles continuem se convertendo, continuem aceitando que Jesus é o Salvador. Aí começou um alvoroço no inferno. Você tá louco? Um desmaiava, falava: ele enlouqueceu, o que é esse capetinha velho? E aí ele ficou quieto, ele já era mais velho, ele já era mais sábio, né? Ele ficou quieto, Uhum. esperou. E aí o diretor ficou bravo, né? Falou: o que esse cara tá usando falar isso aqui no inferno, né? Que ele quis que o capetinha velho terminasse de falar, porque ele falou: quero ver você ter coragem de terminar de falar. E ele falou assim: é isso mesmo que vocês estão ouvindo. A gente vai estimular com que eles realmente amem a Deus, continuem ouvindo, continuem se convertendo. Só que amanhã, hoje não. A gente vai soprar no ouvido deles para que eles façam tudo isso, só que amanhã. Porque afinal hoje eles estão cansados, tem o jogo de futebol, tem não sei o quê, então amanhã. E aí o que aconteceu? Eles aplicaram essa técnica. O diabinho capetinha pequenininho ficou o mais forte de todos, porque a estratégia da sugestão foi a estratégia que conseguiu reconquistar os humanos e o mal voltou a reinar na Terra. E se você for aplicar isso na nossa vida, é totalmente real. A gente Uhum. nunca vai ter a predisposição. Como nós somos de carne, eu vejo assim, né? Como nós somos de carne, o nosso espírito ele sempre perde, se a gente não estiver muito atento, né? A gente sempre vai tender para: eu quero descansar, amanhã eu faço. Hoje eu trabalhei muito, ou eu tenho que trabalhar. Vou trabalhar ao invés de rezar o terço. Eu me pego muitas vezes caindo nessa armadilha. Mesmo hoje, tá? Então, para você ver como é algo que tão comum que a gente não percebe, se a gente não orar e vigiar o tempo inteiro. Se isso aqui Orar e não tiver vigiar. muito aceso na nossa mente, a gente cai. E aí vem eu lembro muito, falo: meu Deus, se eu deixar para amanhã, o capetinha velho vai vencer. Capetinha velho, que desgraça, esse capetinha velho. Eu tenho que fazer hoje. Eu não posso deixar ele vencer. Eu lembro de você contando a história, Rafa. E aí eu trouxe muito isso. É claro, a gente deixa, a gente não é perfeito e a gente está Não. muito longe de buscar a perfeição, né? Mas sempre que eu posso, eu não deixo capetinha velho vencer. Eu falo: eu vou Olha, boa. fazer. Mas às vezes a gente coloca muitas coisas no nosso dia, né? Que é impossível de cumprir aquela agenda. Mas tá presente, eu rezo sempre também. Eu falo: uma coisa que eu não gostaria de perder é essa vontade de Deus segurar minha mão e não me deixar cair. É, Porque a gente enfraquece, mas pelo amor de Deus, segura na minha mão, não me deixa cair, porque eu não quero voltar para aquele lugar que eu já é. estive. E é inexplicável, assim, eu falo, eu queria que todo mundo sentisse essa serenidade que eu sinto hoje. E eu não consigo explicar como que é essa serenidade. É só vivendo, só só se permitindo e abrindo o coração para viver, né? Isso que é uma loucura, né? É. É mergulhando de cabeça, não tem. E aí é isso, ele vai te dar coragem, ele vai te dar tempo, ele vai te dar saúde, ele vai te dar força para que você faça o que tiver que fazer. No meu caso, foi o primeiro passo de fazer uma transição gradual de carreira. E no final das contas,
a trajetória da minha família, que eu queria honrar, que eu queria seguir, eu ainda estou fazendo isso. Porque eu não saí da odontologia, né? Eu uso o meu conhecimento de dentista para alavancar trabalhar. outros. É. Exatamente. E você vê, são três, eu sou a terceira geração da minha família e eu continuo na odontologia. Em uma outra área, mas eu continuo. Então, o medo que eu tinha muito medo, e o medo ele paralisa, né? Eu tinha muito medo de, não, como assim eu vou parar de clinicar? Mas que desonra que vai ser para minha família. Mas não tinha nada a ver com isso, né? Porque na hora que eu ajudo outras pessoas a continuarem com o sonho delas, você imagina uma pessoa fechar um consultório porque não sabe precificar, porque está pagando para trabalhar, e às vezes ela só precisa de uma orientação. Isso é uma coisa que, para mim, não tem preço que pague isso, sabe? E, e é uma forma que eu enxergo de Deus me usar como instrumento também, sabe? Então, no final, as coisas elas vão se encaixando. Eu não saí da área, por exemplo, aquele medo que eu tinha de sair, eu não saí da área. Eu só estou nela de uma forma diferente. E quem me deu a coragem para mudar o ângulo da odontologia foi Deus. Foi Deus. E a forma também de você trazer isso com tanta alegria, né? Porque olha só, você, além de ter essa consciência, você ajuda outras pessoas a desenvolverem na área e você dá os seus testemunhos para gente que não é nem da área também de odonto, mas também para nos fortalecer. Então, ele faz as coisas tudo certinho, se a gente tiver paciência para ouvir, né? Porque às vezes a gente não tem essa Exato, paciência para paciência. ouvir, paciência para esperar, nem sempre a resposta vai ser tão imediata. Nem você ouviu no primeiro dia do jejum de Esther, você já viu a clareza. Mas é isso, tem gente que vai fazer o jejum inteiro e não vai sentir clareza nenhuma. Mas espera, Deus não deixa coisas em branco. Ele vai entregar aquilo que é para você quando você estiver pronto para conseguir aplicar aquilo. Essa que é a questão, porque às vezes ele te dá algo na sua mão, se você não estiver pronto, você pode Perder. perder aquilo ou piorar. Não é o que ele quer. Meu namorado sempre fala isso. Nossa vida é um jogo de xadrez com uma pessoa que quer que você ganhe. Então é tudo no tempo dele, porque tem que ser assim, né? Não é que, eu sou um fantoche dele. Não. Tem que ser no tempo dele, porque ele sabe, ele enxerga a nossa alma. Então ele sabe quando que a gente está pronto para tomar uma atitude ou não. Mas aí quando a gente está e ele fala, que a nossa resposta seja imediata. Porque Isso é ele uma não. coisa que eu levo. É. Falou? Beleza. Então quer dizer que eu tô pronto, então vai. Não enrola, não. Não, que daí ele tira rapidinho, aí pode ser muito Exatamente. difícil. Ô, Rafa, nós tínhamos combinado 30 minutos e já Eu vi o passou um tempo passando tempão. aqui falando, mas eu tenho que contar isso, tenho que contar aquilo, tenho que contar aquilo outro. Eu adorei muito. Muito obrigada, né, por você ter passado além do tempo também, contado a sua história pra gente. E eu queria saber se Piscou você minha luz aqui, piscou. mas Deu já uma voltou. falha aqui também. Mas já Voltou? voltou, já voltou. Voltou? Então tá bom. Queria saber se você tem alguma mensagem para deixar para o pessoal, né, de que tá tentando mudar, mas não tem coragem, ou independente da religião, né, mas esse propósito, essa perseverança, que eu acho que essa é a palavra, né, do perseverar do que no que você tem no seu coração, para a gente encerrar. Olha, eu acho que independentemente de religião, independentemente de qual profissão que você tenha, se você está sentindo uma inquietação ou uma angústia, seja lá, se nem for na área profissional, se for em algum relacionamento, se for com alguma conduta sua consigo mesmo, é porque tem algo de errado. Se você está sentindo alguma inquietação, é porque tem algo fora de lugar. E a fé, independentemente de qual seja a sua religião, a fé de que a resposta certa virá no tempo certo, ela vai te guiar e ela vai te fazer solucionar essa angústia, ao mesmo tempo, simultaneamente, em que você tenta mudar as coisas na sua vida. Então, a gente nunca vai ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então, que seja para mudar pequenas coisas, pequeninas coisas no dia a dia, para ter mais ordem, para ter mais disciplina. E quando eu falo pequeno, é pequeno mesmo, tipo, tirei o lixo,
então eu vou colocar o saco novo na lixeira, Uhum. sabe? Tirei uma roupa do armário, não vou usar, então eu já vou pendurar. Coisas pequenas assim, elas vão ordenando a sua vida enquanto você aprende a colocar a fé no centro. Não tem como, fazendo essas coisas, as respostas não começarem a aparecer. Eu vejo muito assim, sabe? E uma vez que as respostas aparecem, não tenha medo de seguir. Ah, mas eu não sei como fazer. Dá o primeiro passo. O resto vai ficando mais claro no caminho. E confia. Se essa resposta ela veio na sua cabeça, confia que tem algo maior aí. Ponto. É assim. Eu não sei o que Deus quer de mim. Eu não sei aonde Ele tá me levando, eu não sei nada. Mas eu tô fazendo. E se eu sinto serenidade no coração, eu sei que eu tô no caminho certo. Se veio alguma dúvida, minha prima sempre me falou isso. O que é de Deus não gera dúvida no coração. Não é aquela dúvida racional, no coração. Então, assim, se eu tenho a serenidade, eu sei que eu tô no caminho certo. Se surgiu a dúvida, eu já deixa Opa. eu rezar mais, deixa eu É. discernir melhor, sabe? Então, é assim que eu vou levando a minha vida. Minha vida tá ordenada? Deus está em primeiro lugar? A fé está em primeiro lugar? Eu tô ouvindo o coração? Então tá bom. Se as três coisas estão alinhadas, não tenho que eu me desesperar. Eu tô fazendo o que ele quer. Eu faço a minha parte, Deus faz a dele e continuo rezando, que eu seja instrumento, que é assim que eu tô levando a minha vida, sabe? Então, se você tá numa situação de dúvida, de angústia, o meu testemunho, eu acho que é a dica que eu tenho pra dar, sabe? A fé realmente move, nos tira de muito lugar, nos tira de muitos lugares e nos levam a lugares que a gente nem imaginava. Muito melhores, né? Muito melhor. Mais satisfatórios. De novo, sem a visão de mundo, muito melhor. Às vezes a gente pensa, ah, Uhum. então eu vou ter mais dinheiro, então eu vou ter mais sucesso. Não, não. Muito melhor em relação ao seu sentimento, à serenidade que você sente, à felicidade que você sente, à liberdade que você sente. É. Isso importa muito mais do que qualquer outra coisa. O dinheiro, ele é consequência de um trabalho bem feito, sabe? De um caminho, é um rio que flui que vai chegar no mar, não tem outra saída. Então, É interessante que a gente sempre foca nessa questão do dinheiro, na questão financeira, né? Mas você fala, nossa, tá, mas e aí? E o que mais que tem? E às vezes a gente não sabe nem pensar o que mais, né? Então, realmente, é uma história muito bonita a sua que você trouxe pra gente refletir. E também, principalmente, a história do diabinho velho, né? Para que essa semana ele não vença. ô, Paty, se você gostou dessa história, lê esse livro aqui. Eu vou ler, como que é? Eu vou escrever até aqui, ó. Como que ele Cálice chama de ele? Água, Seu Aprendiz. Ah, é o seu aprendiz. Eu vou escrever aqui. Depois eu te mando uma Me foto da manda. capa. Ah, então ótimo. Me manda a foto, porque com certeza ele vai trazer respostas, formas de eu ver as coisas nesse momento da minha vida também. Então, muito obrigada, Eu Rafa, que por você agradeço. compartilhar conosco a sua história. Obrigada a todos vocês que estão aqui com a gente, nesse friozinho, pelo menos aqui em São Paulo, de domingo à noite. Obrigada a todos pela presença. E se tiverem alguma dúvida aí, ou que precisarem de alguma dica, alguma força, para seguir aí nas mudanças, pode mandar mensagem para mim, mensagem para a Rafa também, que vai ser uma alegria muito grande compartilhar com vocês e poder ajudar vocês também nessas mudanças e nesses direcionamentos, né, Rafa? Até porque a gente tá todo mundo junto, né? É. Então, beijo, gente, tudo de bom para vocês, uma semana abençoada, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Amém. Tchau, gente. Obrigada.